Ok, então agora vamos implementar, né, vamos criar aqui o layout, né, para, no caso, o lançamento de receita. Tá? Então vamos criar aqui um novo fragment, ok? Um fragment list, né, já que inicialmente nós iremos aí listar os itens. Eu vou colocar aqui lançamento, lançamento receita, né? Então, na verdade é o lista, né? Lançamento receita lista. Só que eu não quero colocar no item, tá? Eu quero aqui somente no fragment. Aqui eu vou definir como fragment, lançamento receita lista. Vou incluir esses métodos, tá? Se deixar marcado. O layout, né, do item. Não, na verdade aqui é o contrário, tá? Aqui é o fragment, lançamento receita lista. Aqui é o layout. Item, lançamento receita lista, tá? Então aqui, ó, vai ser o layout do Recycle View, tá? Aqui vai ser de cada item do Recycle View, né, de cada item da lista. Aqui vai ser o layout do fragment mesmo, ok? E o adapter, nós vamos aqui, ó, lançamento receita, Recycle View adapter, tá? Ok, vamos clicar aqui em finalizar. Os procedimentos aí estão sendo realizados. Vamos aguardar. Ok. Foi finalizado aqui. Ele novamente criou essa classe, tá? Nós não vamos utilizá-la, então já vou excluir. Ok. Vamos abrir aqui então o layout que foi criado, tá? No caso aqui, ó, fragment, lançamento, receita, lista, tá? E aqui nós temos também o layout do item, ok? Então foram esses dois fragments que foram criados. Ok. Bom, primeiro vamos aqui no fragment, lançamento receita listener, tá? Vamos abrir aqui a paleta e essa árvore de componentes também, para a gente então definir o layout, tá? Ok. Bom, então aqui nós temos apenas o Recycle View. Vamos fazer o seguinte, eu vou excluir esse cara aqui, tá? Eu vou converter aqui no constraint layout, tá? Ele não permitiu ali a remoção. Ok. Vamos analisar aqui. Aqui nós vamos remover alguns atributos, tá? Na verdade aqui. Ok.
Então vamos voltar lá no design e agora vamos incluir o recycle. Na verdade que nós não vamos incluir agora, tá? Nós vamos fazer o seguinte, vamos incluir aqui um text view, ok? Outro text view. No caso aqui, esses text view, em um deles será nós iremos definir aqui o texto fixo, né, mês e ano, e no outro text view nós vamos definir, né, de forma dinâmica o mês e o ano que o usuário vai estar trabalhando, né, o que o usuário vai estar inserindo, né, ou visualizando ou alterando esses lançamentos de receita, ok? E agora sim, vamos no caso aqui em containers, tá? Incluir o recycle view, tá? Ok. Vamos aqui diminuir um pouco o tamanho desse cara. Agora sim, vamos aqui clicar nesse botão, tá? Para ele remover todas as constraints que já tem aqui, tá? Por enquanto, vamos incluir todos os componentes para depois definir essas constraints, ok? Bom, então a ideia aqui é o seguinte, aqui nós vamos mostrar o texto fixo mês-ano, aqui nós teremos o mês-ano que o usuário vai estar trabalhando, aqui nós teremos a lista dos lançamentos de receita, tá? E logo aqui abaixo nós vamos incluir os totais, né? Os totalizadores, tá? Então para isso, aqui nós teremos aí o total de itens a receber, total de itens recebidos e um somatório desses dois itens, tá? Então o que nós vamos fazer aqui primeiro, tá? Nós vamos incluir aqui um outro layout, no caso um linear layout na vertical, tá? Ok? E dentro desse linear layout, tá? Nós vamos incluir três text view, tá? Então vamos aqui incluir esses text view. Ok. Agora sim, vamos definir essas constraints, tá? Ok. Então já foram todas definidas. Aqui nós temos apenas advertências, né, relacionadas aí ao texto que está definido de forma estática, tá? Então vamos alterar essas informações, ok? Eu poderia alterar por aqui, tá? Mas eu vou ir diretamente aqui no texto. Aqui no caso do text view, desse primeiro text view, o texto dele será o seguinte, tá? Vamos aqui definir os itens, tá? O txt mês-ano. Temos aqui também o caso lá, o txt a receber. Teremos aí também o txt a, no caso, recebido, tá? E também o txt total. Opa, ficou faltando aqui uma aspa. Ok, então vamos voltar lá. No caso aqui nós vamos definir a string
txt mês ano, ok? Nesse primeiro text view. No caso aqui desse outro text view, será, vamos colocar aqui, por exemplo, abril de 2018, tá? Que eu vou definir como fixo, mas esse valor vai ser definido aí de forma dinâmica. Aqui no Recycle View, vamos definir o ID dele para lançamento receber. E aqui nós temos o linear layout. Com os respectivos text view, tá? Vamos colocar aqui text view a receber, text view recebido e também o text view total, tá? No caso aqui, vou definir esse texto aqui de forma estática, tá? Mas essas informações serão, no caso, elas serão atualizadas dinamicamente, ok? Então, por exemplo, aqui vou colocar R$1.000, recebido, vou colocar aqui, por exemplo, R$500, e aqui, total, R$1.500, ok? Então aqui nós temos aí o layout que foi definido, ok? Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos alinhar esses três textos aqui à direita, tá? Então aqui eu vou colocar aqui a propriedade gravity para end, ok? Da mesma forma aqui. Também nesse outro text view. Tá? Vamos voltar lá no design, ok? Os três estão alinhados à direita. No caso aqui desse linear layout, tá? Vamos definir a altura dele. Vamos aqui voltar aqui no design. Vamos definir aqui para wrap content, ok? Agora sim, vamos voltar aqui no texto. Na verdade ele já tinha aqui definido, por isso que não havia liberado ali, aparecido nessa mesma opção, ok? Bom, então, a princípio, esse será o layout aí utilizado, tá? Então, vamos agora, no caso, definir o layout do item, tá? Então, nós temos aqui o linear layout. Então, aqui nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos lá no item da conta, né, das contas de receita e despesa. Vamos utilizar aqui o card view, tá? No caso, nós não temos aqui essa propriedade e vamos colocar aqui também o radius como 4dp, tá? Ok. Agora nós vamos aqui no caso aqui do lançamento da receita, tá? Vamos abrir aqui a classe, que é o lançamento receita. Nós temos aqui os seguintes atributos, né?
o ID, conta receita, mês, ano, a data, histórico, valor, situação. Bom, nós vamos definir um layout, tá, com os seguintes campos. Nós vamos colocar aqui a data da receita, ok? Seria interessante também, no caso aqui, colocar, aqui nós não temos um relacionamento, né, feito diretamente, mas no caso aqui, ó, por exemplo, a conta receita, né, no caso lá da conta, colocar o código dessa receita, tá? Bom, então vamos definir esse layout aqui, tá? Então vamos colocar aqui a data da receita. O histórico não é interessante colocar nessa listagem, porque esse histórico ele pode ser muito grande, tá? E acaba não sendo visualizado aí de uma forma muito interessante, né? Então, se o usuário quiser visualizar o histórico, ele teria aí que abrir a tela de detalhe, tá? Então vamos colocar aqui a data da receita, o valor, né? No caso também a situação e o código, aliás, aqui no caso o código lá da conta receita, tá? Então vamos voltar aqui no layout do item. Então aqui inicialmente nós temos um card view, tá? Só que nós temos que utilizar aqui então um linear layout, tá? Vamos definir aqui como math parent, ok? Então nós teremos aí alguns text view, tá? No caso aqui, o primeiro text view, vamos definir como text view. Vamos colocar como código vamos mudar aqui para código do lançamento, tá? Só para não confundir com o que nós temos lá no código da conta, tá? Então vamos colocar aqui código conta lançamento, tá? Vamos aqui inicialmente remover esses atributos. O texto, no caso aqui esse texto nós vamos definir ele de forma dinâmica, tá? Então aqui vou colocar, por exemplo, R001, ok? Só para a gente visualizar aqui no design como o mesmo está ficando, tá? Bom, aqui no cartão, vamos mudar aqui ó, a largura para math parent, ok? Então aqui ele vai ocupar toda a largura da tela aí, né, do layout que estiver incluso, tá? Bom, então agora nós temos aqui um outro text view, onde nós vamos definir o seguinte ID, tá? No caso aqui o text view, no caso nós vamos colocar aí a descrição da conta, tá? No caso aí a descrição conta lançamento. Vamos aqui remover também esses dois atributos. E o atributo texto, vamos definir aí como, no caso aqui, colocar salário, tá? De forma estática, já que esses atributos serão definidos aí de forma dinâmica, tá? Nós temos que definir aqui também a orientação desse layout, no caso aqui será a orientação vertical, tá? Então já temos aí três
text view. No caso aqui nós vamos definir aqui o valor do lançamento, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, o valor de R$1.000. E mais um text view aqui, onde nós vamos nós temos aqui também temos a situação. Vamos colocar aí a data, tá? Opa. Vamos voltar aqui. Data do lançamento. Vamos colocar aqui, por exemplo, dia 1º/4/2018, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui a posição. Vamos colocar aí o valor no final, tá? Vamos visualizar o design. Então temos aí inicialmente o código da receita, né? A descrição, a data e o respectivo valor, ok? Bom, então vamos fazer o seguinte. Para esse vídeo aqui não ficar muito longo, tá? Nós continuamos então a implementação no próximo vídeo.